Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que está aqui com a gente no CGCast, temporada 2025. Vamos começar essa nossa jornada dentro desse ano, já com um convidado muito especial. Ele vai se apresentar daqui a pouco. Lembrando que você consegue ver esse podcast no YouTube, ele também está nas plataformas digitais, como por exemplo o Spotify, e também vários cortes vão para as nossas redes sociais. Aqui comigo, meu sócio, Mário Henrique. Dá um oi pra galera. Saudade de vocês. Faz tempo que a gente não grava, hein, cara? Bastante tempo. Mas estamos voltando, hein? Temporada 25, como o Arthur falou. Então agora queremos episódios. Vou me comprometer aqui. Mensais. Essa é a ideia. Mensais, então a gente consegue fazer. Muito bom. A gente segue aí, compartilha. Vai ser um papo muito interessante sobre negócios, sobre direito não, direito é chato. Vai com calma. Negócios digitais e parcerias. É isso aí. Sempre agradecendo a galera da Proset que nos concede esse espaço aqui. O pessoal nos ajuda bastante e recomendamos quem estiver na região de São José dos Campos, vem trocar uma ideia com eles. Sem mais delongas, estamos aqui com o Elvis, nosso convidado desse primeiro episódio. Elvis, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria fazer um adendo que ele falou que direito é chato. Na verdade, chato são deveres, né? Direitos são deveres, né? Que são nossos favores. Chato são nossos deveres. Elvis, obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui com você, cara. Conta aí pra gente, né? A gente já te conhece, mas a galera que tá assistindo não conhece a gente. Quem que é o Elvis, o que ele tá fazendo no digital, e aí a gente vai trocando mais ideia aqui com o pessoal. Muito show. Muito prazer. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Elvis Lion. Eu sou empresário, tenho 34 anos, sou pai do Samuel, marido da Bruna, e acima de tudo, para mim, a minha família é o meu pilar mais importante, né? E depois disso, eu sou empresário, trabalho com marketing digital já desde 2018, eu trabalho com vendas desde quando me conheço por gente, então foi isso que me trouxe para o digital, essa veia de vendas também que eu herdei muito do meu pai. E eu sempre atuei nos bastidores, já fui expert, infoprodutor, gravava conteúdo para o YouTube, até que no momento eu fiquei um pouco de saco cheio, já estava também num nível de renda que para mim estava muito bom, e eu parei de gravar e comecei a ficar só nos bastidores, mas agora construí uma marca, construí um negócio, uma empresa, já gerando equity na empresa, e estou voltando agora para o digital para começar a contribuir com as pessoas, com aquilo que eu sei fazer, porque hoje o digital tem muita gente cega, guiando outras pessoas cegas. Nem falha. E isso eu enxergo muito no digital. E acho que a hora de quem sabe o que está fazendo, quem já tem experiência, começar a se posicionar. Óbvio que não vai conseguir salvar todo mundo, mas a gente consegue salvar o maior número de pessoas, né? Porque o que mais atrapalha o mundo não é nem o barulho dos maus, na verdade, é o silêncio dos bons. Sim. Então, quanto mais a gente que tem conhecimento, que tem ciência, que sabe o que faz, quanto mais a gente fica quieto, mais os que não sabem o que estão fazendo, vão fazer barulho e vão prejudicar mais pessoas, né? Então, por isso eu ativei essa missão de volta aí, de compartilhar o que eu sei, de compartilhar métodos para poder lançar produto, criar produto, monetizar e por aí vai. Legal, e tá certíssimo, porque a gente convive nesse ambiente, você também, e, cara, a qualidade do que se tem hoje no digital caiu muito em relação ao que a gente via há 3, 4 anos atrás, com gente muito boa, fazendo coisas boas mesmo, né? Então, ter esse propósito, com certeza, é extremamente bacana, e que bom saber que você tá voltando para esse lugar para ajudar a galera que nos assiste, inclusive, tem infoprodutores, tem experts, tem também advogados, então quem quiser também vai ter suas redes ali e vai poder te seguir, já fica a dica desde já também. Elvis, conta pra gente, cara, a gente te conheceu, e isso é uma coisa que nós falamos aqui, né, Mário, em um ambiente de networking, né, e nesse ambiente de networking, nós conversamos com você, conversamos com outras pessoas, outro convidado, inclusive, que estará aqui conosco, e essa é uma coisa que a gente está sempre conversando também aqui nesse ambiente, entre você e outros nossos convidados. Eu queria ouvir do Elvis, o que você acha sobre esse network, como está sendo importante para você conviver nesses ambientes do digital. O Mário tem uma expressão que é
já deixar ela aí? Saia da caverna. A advocacia é fora da caverna. Conta pra gente, como que é isso pra você? Como que foi essa dinâmica e como é que você se percebeu também essa pessoa que precisa estar nesses lugares para continuar fazendo bons negócios como os que você já faz? Sim. O network ele é um pilar muito importante, né, dentro do negócio, né? Porque a gente conhece pessoas, conversa com pessoas, e uma coisa que eu aprendi desde sempre nas vendas e até numa fase que eu passei por dentro do multinível é que assim, quando você tem uma fogueira, né, e você tira um tronco de madeira dali de perto da fogueira, esse tronco ele esfria, né? Então quanto mais perto você está ali do fogo, daquele movimento, você se mantém quente. E quando você fala de empreendedorismo, é uma carreira um pouco solitária. O empreendedor, ele é solitário. Normalmente ele não tem uma motivação, alguns até dentro de casa, na própria família, você se sente um pouco isolado em alguns ambientes, você não sabe, cara, a conversa já não bate mais em alguns lugares, e a gente tem muito essa mania de se trancar numa caverna de fato, no escritório, e não ver ninguém, não falar com ninguém, e a gente acaba se cegando para o mundo. E nisso abre muito precedente para quem está na rede social ali vulnerável, acabar caindo em golpes, em pessoas que às vezes não sabem nem o que estão falando, mas que faz uma aulazinha, fala meia dúzia de palavras ou frases feitas que fazem sentido e te vendem uma parada que não funciona, né? Principalmente, eu vejo muito para advogado também isso aí, né? Pessoa que nunca teve sucesso na área, quer ensinar porque sabe uma coisa ou outra nessa área de marketing, e o advogado, ele foi treinado e ele estudou sobre um ramo específico, que é o direito, e não estudou sobre marketing. Então, qualquer meia dúzia de coisa que você falar que faz sentido, você consegue levar ele na conversa e fazer ele achar que alguma estratégia faz sentido, mas na verdade não faz sentido nenhum, porque empiricamente ele não foi comprovado, né? Então, o network é muito importante, você separar um tempo, achar um lugar para se conectar com pessoas, conversar, e não importa se lá só tem advogado, só tem empresário, ou quem está lá, né? É importante você estar nesse meio para poder abrir um pouco a sua cabeça, revitalizar de volta aquela energia, que às vezes você fica um pouco desmotivado, né? E quando a gente fala até de network, né? O primeiro evento que eu fui foi um divisor de águas pra mim, conheci muita gente, conheci vocês, inclusive, nesse evento, e, cara, eu não queria ir, porque eu tava com preguiça. A gente entra num fluxo onde a gente fala assim, cara... Pra quê, né? Cara, tô tranquilo, tô aqui, tô fazendo minhas coisas, e aí eu tenho essa percepção de que quando alguma coisa fala pra eu não ir, normalmente eu vou, e sempre dá bom, né? E deu muito bom. Então, é importante a gente estar presente, estar conectado com essa galera, e também saber em qual network a gente vai, né? Qual grupo, qual que é a intenção ali, e essa intencionalidade também dentro do evento de network, ela faz muita diferença, né? Eu costumo falar até no último evento lá que eu acabei falando pra galera, que é importante você estar ali aberto a receber coisas boas e também aberto a entregar, porque às vezes você vai em muito evento de network que tem de monte por aí, né? Só que ali parece que todo mundo é caçador. Não vou citar nomes de eventos, mas são eventos até conhecidos, mas que todo mundo é caçador, todo mundo querendo vender alguma coisa, e aí tem vários perfis de vendedores ali, tem corretores, a galera de vários desses perfis que estão ali para vender alguma coisa, para encontrar alguém que vai comprar alguma coisa dela, e aí acaba que não vira aquela essência natural do network. Porque o network também é negócio. Claro. Só que o negócio ele vem depois de uma conexão, de um fit ali entre as pessoas, agregar algo na vida das pessoas. Então, quando você está num ambiente desse, e você está disposto a receber conhecimento e compartilhar principalmente aquilo que você sabe, os negócios eles acontecem. Sim. Então, em nenhum evento network, eu nunca tentei vender nada para ninguém. Nunca. E em todo lugar que eu vou, sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa de mim ou querendo fazer negócio comigo. Agora, por quê? Porque eu tô ali para agregar. Disposto, né? Disposto a entregar o que eu tenho de bom para aquelas pessoas que estão ali à volta. Então, por esse motivo, até converso com alguns amigos e falo, cara, é interessante, porque quando eu vou nos eventos, a gente costuma fazer uma roda de galera em volta, a gente fala, sempre tem alguém querendo fazer negócio. Por quê? Porque a minha intencionalidade nesses eventos eu vou agregar o máximo possível em quem tá do meu lado ali, não importa o que ela faz, se eu souber alguma coisa, se eu conheço alguém, se eu conheço alguma plataforma, se eu conheço alguma coisa que vai ajudar ela, eu vou entregar. Então, eu não preciso me dispor para a pessoa fazer negócio comigo, porque quando você encontra algo bom, até quando eu tô falando de vendas eu falo isso, né? Quando você encontra algo bom, você não precisa nem fazer pitch. A pessoa vai
querer saber como fazer aquilo. Se eu falar pra você agora, pô, cara, eu conheci um lugar que é um lugar maravilhoso, uma cidade onde toda a infraestrutura dela é perfeita, o custo de vida é baixo, a prefeitura ajuda. Eu não preciso falar pra você que eu tenho um terreno lá pra vender. Porque se eu começar a falar tudo que tem de bom lá e você perceber que aquilo vai ser bom pra você, uma hora você vai chegar em mim e vai falar, cara, que lugar é esse? Você já topa, né? Como que eu compro isso aí? Então, quando o vendedor faz o trabalho dele bem feito, em despertar o desejo, ele não precisa nem oferecer o que ele tem. A própria pessoa vai se interessar e falar, cara, o que você tem pra mim aí, pra vender? E o interessante que você falou, assim, você não queria ir. Você teve a ação de sair de casa, né, sair do seu conforto e ir para o evento presencial. Sim. Então, hoje em dia, né, o digital facilita muito, né, eu tenho mentoria, tenho fraternidade, a galera deve estar assistindo aí, mas o online é bom, facilita. Mas, cara, nada como o presencial, né? Olho no olho, trocar uma ideia, tomar um café. Aí os laços... Quando eu comecei no digital, eu comecei indo para evento. E aí foi no evento do Conrado Adolfo, que era no encontro do 8Ps, depois no Legacy. Sim. Então ali onde eu me conectei com muita gente me ajudou. No primeiro mês no digital, um cara chamado Thales Kinderé, ele me passou um roteiro de vídeo, foi num evento lá, ele falou, cara, faz uma live, porque a minha meta quando eu comecei no primeiro mês era vender 3 mil. E faltavam 3 dias para acabar o mês e tinha vendido 18. Eu falei, cara, bati minha meta, né? Mas sabe quando você quer arredondar? Eu falei, podia vender 20, né? Pô, 20 é um número redondo, legal, tá, falta 2 mil, tem 3 dias aí. O que eu faço? Aí o Thales, você vê, num evento, numa troca de ideia, ele falou, você já fez live? Eu falei, não sei como é que funciona não. Ele falou, live é você aí, do jeito que você sabe vender, só que você senta ao vivo e vende. Eu falei, pô, legal, como é que é isso? Não sabia. Ele me deu um roteiro, me mandou um doc, né? Eu imprimi na época, ele falou assim, deixa isso, falou, cara, imprime, coloca atrás da câmera e você só vai lendo lá. Passo 1, pergunte quem são as pessoas, o nome delas e cidade. E eu só fui lá, e aí galera, fala nome e cidade. Passo 2, avisa o que vai acontecer. Aí eu lá avisava, eu só fui lendo. Cara, a gente foi para 22 mil naquele mesmo dia no evento. Então, esse network, essas pessoas que eu conheci lá, todas elas fizeram diferença para estar onde eu cheguei hoje. Muito bom. Nosso próximo convidado, inclusive, é especialista nesse tema e ele vai dar uns insights aí. Então, galera, já acompanha esse episódio e o próximo. É isso aí. Cara, lá nesse evento a gente se conheceu, né? E você apresentou pra gente uma das suas vertentes de negócio. Sim. Que agora, inclusive, você estava comentando aqui no off, tá passando por um rebrand, né? Conta um pouco daqui a pouco. Mas até então era Hub Milhas. Sim. E um projeto assim que quando eu vi, eu falei, cara, isso tem muito potencial, isso vai para muito longe. E já tá dando alguns frutos, né? Sim. É aquilo, tem que investir, tem que correr atrás, tem que trabalhar. A gente fala aqui sempre, no digital não tem tanto segredo se você trabalha. Sim. Tem método, tem alguns processos, tem coisas que você faz que chegam até um determinado resultado, mas tem que ter trabalho. Sim. Se não tiver trabalho, você não vai para lugar nenhum. E o digital tem muita coisa a ser feita. E você está desenvolvendo esse projeto, já está agora cada vez mais adiantado, mais forte, e, bicho, é incrível, eu acho assim, diferenciado. Conta pra gente dessa oportunidade, e a galera também depois vai ter o link, né, Mário? A gente vai deixar o pessoal conhecer. O Hub Milhas foi assim, ele aconteceu, né? Não foi algo que eu planejei, porque eu sempre trabalhei com produto digital, mentoria, treinamento, vários players grandes já foram meus alunos, né? Alguns até mentorados, e o Hub Milhas ele entrou no momento onde eu estava pensando em criar algo que não dependesse 100% de mim. Porque quando a gente é infoprodutor, tem um produto digital, alguma coisa desse tipo, que envolve o nosso conhecimento, até como se fosse um profissional liberal, um advogado, por exemplo. É o seu conhecimento que determina o resultado. Ali, né? Você sabe dos processos. Só que se acontece alguma coisa com você, exato, e seu filho precisa tocar, sua esposa precisa tocar, como é que funciona? Se ela não tem esse conhecimento. Quem toca, né? Quem toca. E eu tava muito nesse pensamento, até que de um dos nossos produtos que a gente tinha, que é onde a gente falava sobre viagens, milhas e tudo mais, eu perdia muita promoção. Promoção de transferência bonificada, promoção de compra bonificada, eu perdia. Eu tinha milhas minhas expirando. Eu não era o professor, mas eu dava algumas aulas ali dentro do treinamento, mas a Luísa, que é minha parceira, né, de negócios desde sempre, ela dava as aulas, tudo, só que eu perdia a promoção. Então eu era dono do produto, eu era dono do grupo e eu perdia promoções. Eu falava, cara, e quem não é? Né? E aí eu fui criar uma automaçãozinha ali numa plataforma chamada Make, criei uma automação para poder filtrar e me mandar no meu privado só o que eu queria. E funcionou.
E aí, um dos métodos que eu ensino até nessa minha nova jornada, né, que eu falei pra vocês do One Shot, né, que é uma estratégia de venda de conteúdo em um único tiro, e depende do cara ter audiência ou não, de ter um produto ou não, ele consegue vender, porque eu já validei com algumas pessoas. Eu falei, cara, eu vou vender essa ideia. Vamos ver se tem gente que compra. Porque eu sigo um processo inverso. Ao invés de eu criar um curso e botar para vender, a minha metodologia e o que eu ensino hoje é vende primeiro e cria depois. Porque muitas vezes o que você acha que as pessoas querem é diferente do que você quer fazer. Com certeza. Muitas vezes o que você quer fazer não é o que as pessoas querem comprar. Então, quando você cria um produto para depois vender, você investiu o seu tempo, seu dinheiro, seu conhecimento, e aquilo pode não dar frutos. Sim. Quando você vende primeiro, obviamente, sempre trabalhando com honestidade. Cara, esse produto não está pronto, vai começar a ser gravado assim assado, vou entregar por semana. Isso, inclusive, se você é uma pessoa de palavra, isso elimina até procrastinação. Ah, sim, te condiciona, né? Eu mesmo, as pessoas que falam que não procrastinam, as pessoas são humanas, né? Então todo mundo procrastina. Até os caras que estão falando aí sobre alto potencial na internet, eles procrastinam alguma coisa. Com certeza. Né? E aí eu tinha até, inclusive, nessa época do Conrado, um treinamento que eu queria gravar. Já fazia uns 4, 5 meses que eu tinha essa ideia e não fazia. E aí eu falei sobre esse método lá e falei, cara, eu vou fazer, inclusive, hoje. Isso aqui. Aí fui lá, fiz o lançamento, juntei a galera num grupo, botei o produto para vender, e depois de vendido, meu irmão, agora não tem como você procrastinar para gravar. Você vai gravar. E aí com o Hub Milhas foi assim. Juntamos uma galera numa live, vendemos, né? Foi aproximadamente ali uns R$80 mil. Legal. Aí, só que eu falei, a galera já conhecia, já eram alunos, eu falei, galera, eu não sei ainda qual plataforma eu vou colocar, como que eu vou colocar, mas eu vou dar um jeito. Nem que eu coloque para mandar no WhatsApp de vocês, mas eu só preciso de 20 dias aí para poder definir a plataforma. E aí nisso encontrei uma plataforma para fazer ali um MVP, né? Que tinha notificações de push e tudo mais. E cara, a gente vendeu nos primeiros 5 meses aproximadamente ali 450 mil. A gente validou a proposta, validou o produto, vendemos também para o mercado frio, não só para quem era aluno nosso, depois a gente abriu para o mercado frio e vendemos. E aí depois a gente deu um próximo passo. Então, ou seja, vamos fazer agora uma plataforma nativa, contratar uma empresa especialista em criar software, né? Porque até então eu não era criador de software. Eu achei uma plataforma que eu consegui uma API, juntei com um amigo meu que é o mestre das automações, é um cara que eu chamo ele de mago, porque qualquer coisa, qualquer coisa. Você pode viajar na maionese, ele automatiza e cria, cara. Coisa que eu já, assim, eu falei, Juan, eu vou te perguntar, eu nem sei se é possível, acho que não, mas possivelmente pode ser que consiga. Eu falava pra ele, ele falava, deixa eu só pensar nisso aqui. No outro dia ele vinha com a parada pronta. Eu falava, cara, genial. E aí a gente criou isso aí, depois a gente migrou pra uma plataforma oficial. E aí, assim, dentre essas e outras, você até falou do rebrand. Hoje o Hub Milhas, ele já funciona, já roda, já tem várias funções novas, funções para poder sair. E a gente vai passar por um rebrand agora pela questão de posicionamento de marca. Por quê? Quando eu lancei ele, o nome dele era GAC. Então, ou seja, era sigla, né? Uma sigla. Sim. E aí, quando a gente teve essa ideia, eu falei, cara, o que é um hub, né? Um hub é um aeroporto principal, onde se concentra ali, voa para vários lugares, né? Por exemplo, Guarulhos é um hub, que ele pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Aeroportos grandes, onde tem essa concentração. E milhas, porque tinha bastante estratégia de milhas, eu achei um nome genial, falei, cara, vamos registrar. E nisso a gente esbarrou em 2 objeções grandes. Das 2 únicas palavras do nome, que era milhas. Muita gente tem preconceito ainda com essa parte de milhas, embora o Hub Milhas não seja focado só em milhas, porque o cara também tem oportunidades ali. Ainda mais que aconteceu, né, recentemente, com uma empresa aí. Exato. Grande, e aí teve Max Milhas, Hot Milhas, que deu esse BO, acabou dando calote em muita gente, que as pessoas associam por não ter conhecimento. Eu que tenho conhecimento, sei que o Hub Milhas não tem nada a ver com isso, mas a galera não. Exato. E a outra é o Hub, que muita gente confunde com Urb. Que é outro problema. Então, ou seja, a gente tem 2 barreiras gigantes de objeções para quem é do mundo de viagem. Sim. Porque, cara, quase todo mundo comprou alguma passagem ali no... Só no nome, hein? Só no nome. E aí a galera associava. E como eu percebi isso? Primeiro, nossa conversão começou a cair. E segundo, que no nosso anúncio começaram algumas pessoas a comentar que compraram passagens e não receberam e não voaram. E eu, mas como assim? Se a gente não vende, né? O que aconteceu? Peraí. A princípio eu tava achando que era hater, porque a gente começou a crescer muito e aí despertou ali o mercado, começou a falar, pô, cara, quem são esses caras, né? E a gente fez muitos inimigos, né? Haters e tudo mais, porque a gente tava tomando o mercado da galera. Sim. E aí eu chamei o pessoal no privado, falei, pô, vou entender o que aconteceu, né? Aí cheguei lá, falei, pô, Arthur,
cara, vi que você comentou lá, comprou passagem, mas como a gente não vende, me fala o que aconteceu, porque às vezes pode ter alguém se passando pela gente, né? Total. Usando nossa autoridade e vendendo. Então eu quero entender isso aí. Porque já aconteceu comigo em outro produto, né? De pessoas estarem vendendo usando o nosso nome e tal, enfim. E aí o cara falou assim, não, pô, porque eu comprei aqui, mandou um comprovante, era Urb. Nossa. Outro eram 2, 3 milhas, e nessa eu já matei na hora. Falei, cara, é isso. E aí a gente tá passando por esse rebrand, dessa troca de nome, para justamente desvincular total aí desse problema que a gente tem, né? E aí entra aquela parte também que a gente tava falando aqui do registro de marca, que é uma coisa muito importante, né? Talvez seja um assunto pra gente tocar aqui depois do meio. Com certeza. E, cara, a tua solução é inovadora, né? Como eu já tinha falado aqui antes. E agora, com esse novo nome, vocês vão acrescentar mais coisas, né, no ambiente virtual do uso da plataforma. O usuário ele vai poder... Porque só também para a galera entender, né? A gente tenta trazer os nossos convidados, pessoas de vários segmentos, né? Sim. A gente já trouxe uma galera que fala sobre o imobiliário no digital, e já trouxemos, né, players que falam sobre o marketing propriamente dito, e você é um cara que está lidando fortemente com plataforma, que é uma dor também do próprio mercado digital que a gente está. E para o usuário, para essa galera que agora está entrando, está tendo ali a oportunidade de usar, você tá planejando para essa galera, com todo esse novo método, o rebrand que você vai ter, eles terem acesso a quê lá dentro da sua plataforma? Hoje, a principal proposta do Hub Milhas é ser uma plataforma all-in-one, né? Onde o cara consegue ter várias soluções que ele precisa para gerenciar e economizar nas passagens deles com um único sistema. Então ali o cara consegue programar para onde ele quer viajar e o nosso sistema monitora 24 horas por dia promoções. Então você coloca, pô, quero ir de Guarulhos para Orlando, você escolhe o mês e escolhe a classe. Pô, e aí ele só vai te mandar aquilo que você quer. A nossa API vai lá, começa a fazer busca. Com inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade, a gente nem tá usando tanto ela hoje. Porque a gente criou uma programação que ela é baseada em banco de dados. Então ele faz a extração dos dados e existe uma fórmula matemática ali, né? Então a gente viu que isso aí é mais barato que usar a inteligência artificial. Legal. A IA muitas vezes para a matemática ela erra, tal. Então a gente não desfocou da parte de inteligência artificial porque o custo estava muito alto, demorava mais para encontrar, porque a IA precisava raciocinar sobre aquilo, não estava 100%. Hoje, talvez com nova tecnologia, pode ser que ela melhore e acabe ficando mais barata. Mas a matemática em si funciona, né? Então, a gente traz tudo isso pro processo matemático. E aí o cara escolhe para onde ele quer viajar, ele escolhe, por exemplo, para quem manja de compra bonificada, que é, por exemplo, você comprou esse MacBook. Esse MacBook pode dar uma viagem para você, sua esposa e, sei lá, 2 filhos, e de volta de graça para Argentina. Você compra uma televisão igual a essa, você consegue, você e uma família, ir e voltar pro Chile de graça. Pô, agora imagina se a Samsung lançasse uma promoção. Cara, você compra uma TV e ganha uma viagem. Será que não ia lotar as lojas? Com toda certeza. Ia. Só que, cara, essa promoção, ela existe. E muita gente não sabe. Sim. E acontece todo dia pra tudo. Essa camiseta aqui, ó, eu comprei na reserva numa promoção de 20 para 1. Ou seja, cada R$1 que eu gastei lá, eu ganhei 20 milhas. Então, ou seja, uma compra de R$1.000 foi 22 mil milhas. Que se tornaram 22 mil pontos, né? Que se tornaram 40 mil milhas. Cara, a viagem pro Chile e de volta dá aproximadamente 22 mil milhas. Ou seja, comprando R$1.000 de camiseta... Já pagou. Ou tênis, eu tenho uma viagem. Então, mas a galera tem muito preconceito e também preguiça de entender, né? Como é que funciona. Há 8 anos atrás, cara, eu fui pra Europa, fiquei 30 dias lá com milhas. Uma passagem, né? Pra minha esposa emitir com milhas. 8 anos atrás. Não tinha tanto conhecimento. Hoje tem. Mas a galera pensa, mas eu não sei fazer isso. É pra quem fatura muito no cartão. O que acontece é que, assim, as pessoas que falam de milhas na internet hoje, eles querem vender curso. Então eles tentam deixar aquilo mais difícil possível. A ideia do Hub Milhas, ele veio justamente para quebrar isso aí. Porque ele vai te mostrar que é muito simples. Cara, você vai entrar ali, você vai programar, por exemplo, você consegue escolher. Ó, eu quero Livelo, que é o programa que eu tenho, com reserva, quando tiver 20 para 1 ou mais. Ativou, você pode sair para fazer outra coisa. Quando tiver essa promoção, o nosso sistema vai achar e vai te avisar, vai mandar uma notificação de push no seu celular, falando, olha, hoje está tendo promoção, Livelo, com reserva, 20 pontos. Ele te avisa. E ainda para quem não conhece, pô, será que 20 é bom? Será que 20 é ruim? Como é que é? Ele gera um gráfico e te fala, essa promoção, ela tá boa, tá ótima, tá ruim ou tá neutra. Ele não te fala se tá boa ou não, de acordo com o histórico passado. Então você não precisa ter experiência no mercado. E o processo é muito simples. Parece ser complexo, mas não é. Então hoje no Hub você consegue fazer esse acúmulo. Aí beleza, acumulei, comprei minha TV. Tá, agora eu preciso transferir para milha, certo? Beleza.
Aí você vai lá numa outra aba do app, transferência bonificada. Então vou voar com quem? Com a Latam? Então vou colocar lá, Livelo Latam, me avisa quando tiver promoção. Vai dormir. Quando tiver, ele te avisa, pum, recebeu a promoção, entra lá. Então é um processo que se torna muito simples quando você tem uma solução, né? E a gente ainda tem ensinando como usar, tudo. Então vai democratizar ainda mais o uso das milhas. E para quem não gosta de milhas também, o cara consegue emitir em dinheiro, a gente tem solução. Tem uma pergunta, então, sobre milhas. Eu acompanhava muito o cartão Pão de Açúcar lá, o cartão que PDA. Era bom, PDA, mudou, né? Você acha que as milhas ainda continuarão nesse hype, ainda vai ter muitos, acho que vai ter muita modificação e vai prejudicar os milheiros? Qual a sua opinião sobre isso? Desde 4 anos pra cá, a tendência foi ficando cada vez pior, né? Mas pior por quê? Porque as pessoas, elas abusam muito, né? Sim. Então, por exemplo, quando tinha o cartão Pão de Açúcar e você podia pagar boleto com cartão sem custo, o que o brasileiro começou a fazer? Boletão de E tudo. os caras dos cursos ensinavam. Cara, o cara ia lá na conta dele do Nubank, gerava um boleto de 10 mil, pagava com o cartão Pão de Açúcar, ganhava 10 mil pontos. Quando esse boleto caía no outro dia no Nubank, ele pegava esse dinheiro, adiantava a fatura, emitia outro boleto de 10 mil, e o cara no final do mês fazia 1 milhão de pontos sem gastar R$1. E imagina o problema que isso dá também com receita, enfim. Sim. Mas o cara fazia isso. E aí os caras começaram a perceber, porque assim, existe uma contrapartida do banco pagar. Alguém pagou por esses pontos, né? Eles não são gratuitos. Exato. O banco paga para transferência. E aí começou a dar rombo no banco. Quando deu rombo no banco, o banco falou, opa, peraí, vamos ver isso aqui. E aí começaram a mudar várias regras. Só que ainda assim, o programa de fidelidade continua sendo interessante. Sempre vai continuar. Porque se eles descontinuarem isso, eles perdem dinheiro. As companhias aéreas capitalizam com milhas. Então, ou seja, é mais interessante que o pessoal continue a usar, né? Continue comprando, porque muita gente compra e deixa vencer. E para eles é uma gestão de caixa que daqui a pouco perde, tem validade. Então eles ainda ganham dinheiro com isso, ainda tem incentivo para isso. E acredito que esse mercado a tendência é crescer, porque se eles tirarem também, isso é prejudicial para eles, né? Tirando o fato também que a gente mora num país onde há uma dificuldade grande. Claro, mudou muito, mas há uma dificuldade de viajar, há uma dificuldade em você ter acesso a algumas coisas, apesar de a gente ter internet. A gente às vezes se coloca na posição aqui da nossa região, de um estado super rico, mas tem muita gente ainda sem sequer acesso a informações como essa ou de outros nichos, né? Sim. Então, quanto mais gente tiver acesso à informação, mais gente vai usar, com certeza. E aí é que é legal, ter plataformas que simplifiquem. Porque justamente o que você falou, cara, tá cada vez ficando mais difícil, entre aspas, né, para você compreender como funciona um sistema de milhagem. E se você tem um lugar onde você acessa e ali te dá todos os panoramas, os parâmetros, pô. e também tem um fator muito importante, tempo, né? Hoje a nossa gestão de tempo é uma loucura, então por isso que o Hub serve para isso, porque você não precisa acompanhar grupo nenhum, você não olha lugar nenhum, você simplesmente programa o que você quer e o robô vai fazer essa busca, o nosso sistema vai fazer a busca, então te poupa o tempo. Só que, cara, parece que é complexo, mas milhas é uma parada muito simples, cara, muito simples. Em 30 segundos dá para explicar, porque basicamente você acumula pontos no programa de fidelidade, que pode ser com uso de cartão ou com compra bonificada, que é aquela compra onde você ganha a cada já real, ganha alguma 5, coisa. Né? E a melhor forma é essa, porque com cartão, às vezes você vai usar muito para ter pouco retorno. Então, por exemplo, se você pegar o melhor cartão hoje aí, vamos supor que ele dá 1 ponto por dólar, que é quem tem muita grana. Dólar, né? Então você vai gastar R$6 para ganhar 1 ponto. Em qualquer campanha bonificada, furreca, vou falar pior de todas, é 1 para 1. Então, ou seja, já é muito melhor do que aquele cartão. Sim. Já é 6 vezes melhor do que aquele cartão. Por uma coisa que você vai comprar de qualquer jeito. Que você vai comprar de um jeito ou de outro. Só que você vai comprar de qual forma? Você vai entrar pela Livelo ou pela Esfera, entrar na loja parceira. Então, aonde que eles ganham aí? Porque são afiliados. Existe programa de afiliados. Você pode ser afiliado com as Bahia, afiliado da Magalu. Então, quando você entra por aquele link e você compra, é como se a Livelo estivesse ganhando um percentual de afiliação daquilo que ela pagou, só que transformado em pontos. Né? Então, assim, cara... É tudo muito fechadinho, tudo muito amarradinho. Um ciclo, né? E aí esses pontos no programa de fidelidade você transfere para uma companhia aérea que você for usar para viajar e dali você emite sua passagem, simples. Onde a galera vai encontrar mais dificuldade às vezes é saber aonde emitir, como emitir. E para isso, por exemplo, no Hub Milha você pode ir lá escrever o destino que você vai, por exemplo, Chile. Se você escrever Chile lá, na barra de busca de promoções, você vai ver que a maioria lá é Latam. Então você não precisa raciocinar muito para entender, qual que é a melhor companhia aérea para ir para o Chile.
Se quando eu vou lá no Hub Milhas, eu escrevo Chile, ou Santiago, vai mostrar Latam. É Latam, então eu vou acumular na Latam. Então, se o cara tiver qualquer dúvida, hoje tem informação, pô, eu quero ir pra Europa, qual que é o melhor? Escreve lá, aí vai aparecer, dependendo do lugares mais e tal, então o cara sabe. Sim. Né? Então, acaba se tornando muito simples. Informação, né? Informação. Tanto é que papos como esse são importantes para aumentar mesmo esse nível de informação da galera. E informação é uma coisa importante quando a gente vai... Um tema que você trouxe, que vamos tocar nele, quando a gente vai registrar a marca, né? Você registrou a marca da Hub Milhas. Faz quanto tempo que você começou esse processo? Você lembra? De registro? Cara, a gente teve a ideia do nome do Hub Milhas ano passado, mais ou menos ali em fevereiro para março, mais ou menos ali, né? A ideia do nome. E a gente foi registrar no final do ano. Então, demorei, a gente está falando de 5 meses, mais ou menos. Vejam só, a gente tem um episódio também só falando sobre o processo de registro de marca, importância para o mercado digital. Sim. Você registrou em uma das classes, né? E pouco tempo depois, eu acho que foi pouco tempo mesmo, né? Foi uma coisa assim, mesma semana, então. Veio alguém falar com você sobre o uso dessa marca. Na verdade, um concorrente... Foi lá e registrou nas outras classes o nome da minha marca, caruda, assim, na cara de palco, usando o nome dele mesmo. Tipo, os caras foram pro jogo pra tudo ou nada, cara. Então, assim, o concorrente que, na verdade, nem é concorrente, né? Assim, tá no mesmo nicho, mas, assim, a proposta dele é diferente da nossa proposta. Ainda por cima. Só que como a gente é muito bom, os caras se sentem muito, tipo, cara, você não precisa atacar o fraco pro fraco se sentir menos, se sentir acuado pela sua força. Só de você estar ali, ele já se sente, né? E aí os caras foram registrar nas outras classes, né? E hoje, assim, e eu já sei a importância disso, porque eu já tive uma empresa que a gente tava faturando 80, 90 mil reais, eu tive que parar de vender de um dia pro outro por causa de registro de marca. Sim, né? Você contou pra gente. Então, assim, eu acabei falhando pela segunda vez nesse mesmo quesito por... Cara, é muita coisa, desenvolvendo um aplicativo novo, eu já tinha entrado até com protocolo, já tinha pago a GRU, só que eu não tinha ido lá, de fato, fazer o processo, né? Então, assim, cara, na loucura, e aí, quando foi dezembro, eu falei, cara, tava no equity já negociando com o fundo de investimento, eu falei, acho que eu não continuei o registro lá. Aí eu abri o NPI, eu olhei e falei, cara, não tá. E aí, negociando com o fundo e tal, equity, gerar... Que é uma das coisas que fica para nossa audiência citado, que é um na due diligence, é das requisitos também para verificar a viabilidade e investir, porque a empresa não pode correr esse risco. Porque se você não tem registro, você não é dono, né? De fato. E aí, hoje a gente está passando por esse rebrand também aí, agora... Antes até de trocar o nome, a gente já está com o processo de registro iniciado, né? Antes de mudar o nome. E também para bater naquelas duas objeções também que afastá-las, né? Cara, eu acho legal o que você falou, assim, você começou com o que você tinha lá no passado, chamou um amigo para fazer, né? Tem um tempo atrás e começou. E agora você está vendo que deveria ter feito algumas coisinhas melhores, né? Pra poder... Hoje, então, você entende que o registro de marca, toda essa questão contratual também é muito importante para começar o negócio. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu sou da filosofia do preparar fogo apontar, né? Eu tenho até tatuado aqui, porque assim, pra mim é um método anti-procrastinação. Em vez de você preparar, apontar, pra depois você tirar a cara nessa de apontar, você fica ali. Qual que é a melhor forma de você acertar um segundo tiro? Cara, depois do primeiro, né? Vou falar, você não sou bom de tiro, tá bom, dá o primeiro. Foi muito para a esquerda, move para a direita e dá o segundo, né? Então, dando esse exemplo aqui, então você precisa agir antes, então eu sempre sigo assim. Só que hoje, para mim, dentro de um processo de construção de um negócio, assim como o registro do domínio lá, cara, registro de marca é o principal. Quando eu tô criando agora uma segunda empresa, né? Pode falar dela, segundo negócio, também. A gente vai... eu vou ensinar isso que eu faço, de você criar aquele conteúdo para vender no primeiro tiro, que eu chamo de one shot. Ou seja, venda de primeiro impacto, e a gente está criando uma empresa por trás desse negócio, que vai ser um sistema de webinar, e aí a gente já... Cara, a aba aberta é registro, aba de registro.br, registro.com e NPI. Perfeito. E ali a gente, viu a disponibilidade do nome, já fizemos o nome, logo vocês vão saber o nome, porque a gente precisa finalizar todos os processos lá, e aí a gente começou por aí. Então, antes de tudo, cara, INPI. É barato para protocolar, R$147, depois deixa a parada rolar ali e tal. Então, eu acho que faz muito sentido. E para mim
primordial. Legal. Ter isso aí. É barato, né? Se fosse algo caro. Sim, então, é mais caro não ter. Exatamente. Cara não ter. Mais caro ter que correr atrás depois de uma situação, ter que repensar tudo, às vezes. Ou muitas vezes você investe numa marca, que a maioria das pessoas fazem, tá? Investe lá, tal. Eu conheço amigos que tiveram problema com isso, uma marca gigante de roupa, cara, bem conhecida, e já tinha outra pessoa com registro. Eles tiveram que fazer um rebrand depois de ser grande. E cara, aí o custo todo é outro, né? É difícil você crescer, é difícil você construir um negócio, construir uma marca, tá na cabeça das pessoas, e é mais difícil ainda depois você fala assim, cara, agora nós não somos mais somos... Agora nós chamamos XYZ. Putz, cara, é um trabalho grande. Então essa pesquisa, essa avaliação, pra mim é o primeiro ponto, cara, pra criar um negócio. E acho até, né, num ponto que também que a gente acaba conversando com empresários, cada vez mais no mercado digital nós vamos precisar ter um nível de burocracia maior, ter processos internos melhores, ter uma preparação de fato para que você tenha uma estrutura cada vez mais profissional. Porque o mercado digital ele viveu muito de um semi-profissionalismo nos últimos, especialmente acelerado pela pandemia, mas 2018 a gente já estava também, a gente via que era muito incipiente. Sim. A galera tentava, acertava, continuava, errava, jogava tudo pro alto, ia para outra coisa. E, cara, negócios são negócios justamente porque eles têm método, eles têm uma forma de serem conduzidos. Então, quem está hoje e vai eventualmente começar, precisa ter consciência de que tem que ter gestão, tem que ter um negócio profissional. Eu acredito que assim, não necessariamente precisa ter para começar, né? Mas você precisa ter dentro da sua visão ali, olhar para isso, planejamento, saber que você vai precisar fazer e separar um tempo, mesmo que seja no futuro, depois de validar, para poder fazer, porque se o cara for começar hoje com uma estrutura grande, às vezes o cara não tem condição, né? De fato. Então precisa de fato começar. E no digital a gente vê que assim, não só no digital, tá? Falo em negócio físico também. Você vê muita empresa grande que não tem processo. Pois é. Muita empresa grande aqui de São José, cara que tem uma loja já há 35 anos. Faturando, cara, fatura, né? mas o cara não tem um processo robusto, comercial. Não tem um processo de várias coisas que falta. Por quê? A gente não tem uma educação empreendedora. Não. Né? Ninguém tem. Então, você começa um negócio com o quê? Você começa com uma vontade, com um sonho. Algo que você é bom, necessidade, às vezes, precisa acelerar. E aí você começa. Só que aí nessa de começar, você vai e como diz o menino do Corinthians, você fala assim, fez que foi, não foi, acabou fundo, né? Você vai e acaba fundo, né? E vai indo. E aí você não se organiza, não cria processo. Só que uma hora você vai precisar disso, né? Para profissionalizar. Então é importante isso estar no mapa. Cara, não preciso ter para começar, não é o primordial, mas é importante eu ter mais pra frente. E hoje em dia tem muita consultoria também, né, cara? Muita mentoria que é específica pra isso, né? Não sei como organizar um financeiro. Cara, chama alguém pra te ajudar, só pagar, a pessoa vai te mostrar o caminho. Cara, você aprende, né? Então não dá pra ficar parado. Tem que ser. Eu entrego algumas mentorias de processo comercial. Muita gente me contrata pra isso, né? Inclusive um grande player. Não posso falar o nome, mas que também me contratou. Vende muito, tem um faturamento mais de 40 milhões e não tem um fluxo comercial bem desenhado. Isso é normal. Não só no comercial, tá? Então, mas, tem muita gente que não tem um fluxo de várias coisas, só que assim, vende muito. Por quê? Porque a pessoa é boa, porque a pessoa tem conhecimento, que a pessoa tem network, que a pessoa quer entregar muito, né? E também investe, né? Na operação propriamente dita. Então é normal não ter. Cara, não tem que se sentir mal, não tenho, não. Tem que se sentir mal de não querer ter. Isso é verdade. Mas não ter não é problema. O problema de não querer. Então, eu já peguei muitas empresas, até empresa de marca e patente, que os caras tinham um problema de lead. Pô, cara, a gente tá precisando de lead. O cara me chamou lá, vamos lá, dar uma consultoria, que eu tô precisando de mais leads, que eu quero vender mais. Beleza. Quando eu cheguei, eu sou do comercial, né? Então, assim, cara, estruturar comercial, ajudar a vender mais, isso aí é comigo. Cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, cara, quero olhar o CRM. Tem empresa que eu chego e falo, não tem. Eu já falo, o problema não é lead, né? Não ter CRM já é um grande problema. Você perde, né? O CRM, ele é sua bússola, o seu mapa. Se você não sabe andar, você tá cego, meu irmão. Você tem que ficar lembrando de fazer follow-up, lembrando daquele cara que falou que quinta-feira eu vou pagar. Mano, você não lembra, velho, se você não tiver CRM. Aí o cara tinha, pelo menos. Abriu o CRM, cara, só na etapa inicial do CRM tinha papo de 40 mil leads, velho.
Na hora que eu olhei, eu falei... E ele te chamou lá pra quê mesmo? Pra que queria mais lead? Eu falei, meu irmão, tem muita gente aqui que não recebeu nem um oi. O cara entrou na sua página, cadastrou, não recebeu nem um olá. Pô, isso tá muito errado, cara. Muito errado. Então, Doideira. E os leads, né, eram, assim, tinha uma pessoa que era o gerente da operação que ficava distribuindo o lead. Aí eu cheguei no gerente e falei, cara, do tempo que você passa aqui, qual é a parte do tempo que você fica distribuindo o lead aí pros vendedores? Aí lá, 80% do tempo. Eu falei, pô, então tu não é gerente. É distribuidor. Não é gerente de nada. Ganha como gerente, mas não atua como gerente. Não gerencia nada. Não tem tempo de ouvir uma ligação. O cara fica só distribuindo lead. Sendo que hoje tem automação, que você clica ali um botão. Exato. Distribui tanto para tanto, quem converte mais, dá para fazer tudo isso. E automação não só para isso, mas como, pô, se o cara entra na minha página e converte, o mínimo que tem que acontecer é no máximo 5 minutos depois, cara, eu recebi uma mensagem. Aí eu falei, cara, o que você vai fazer? O cara se cadastrou? Já vai receber, olha, Arthur, já recebemos aqui o seu pedido de protocolação da sua marca, já vamos iniciar a sua proteção, logo um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você, mas fica tranquilo, que assim, o seu processo de registro... Só um oizinho, né? Que já foi iniciado. Quando você manda isso, primeiro, o cara já se sente mais respaldado, segundo, ele para de buscar no mercado. Porque se você cadastra num site... Não acontece nada. Você vai no segundo, no terceiro, alguém vai falar com você. Exatamente. Quem falar vai vender. Vai primeiro, né? E aí, só que os caras faturavam já bem pra caramba, já ganhavam, tinha uma empresa gigante, mesmo sem processo. Então, assim, é uma coisa que é primordial, porra, pra começar não, mas uma hora você vai precisar ter. Senão é que a questão é essa, deixa muito dinheiro na mesa, deixa crescimento, deixa até mesmo a oportunidade de ver gaps. Talvez você esteja tomando um prejuízo ferrado por causa que você não tem um nível mínimo de gestão em algumas áreas que são estratégicas para a empresa. E tem uma coisa que eu falo que, assim, eu não defendia isso antes, mas hoje eu enxergo isso nitidamente, principalmente no meu próprio negócio. Cara, você pode até ser bom em comercial, mas você precisa contratar alguém de fora. Porque o dono do negócio, o criador tem muito problema em encontrar defeitos e problemas na sua cria. A crítica, né? Então. Porque você construiu, cara, você fez, você tem algum apego psicológico naquilo e você não vê problema. É um bebezinho. Você pode ser um cara, eu sou profissional em comercial, tá, mas se eu for no teu negócio, teu comercial é uma merda. Você pode ser um profissional, mas quer casa de ferreiro espeta de pau? Cara, tem caso que eu acho que isso acontece. Né? Porque, então você tem que contratar alguém de fora. Pode ver o negócio. Cara, eu sou o cara do comercial, tudo bem. Contrata um cara do comercial de fora, um concorrente seu, que ele vai achar defeito no teu negócio. Vai achar. Então, assim, é importantíssimo. E tem que achar, né? Você ter alguém de fora para poder chegar, para dar feedback, sem apego emocional, meu irmão. Sem apego. O cara vai chegar lá, cara, vai falar que tem problema, vai meter o pau na parada e você tem que estar disposto a receber. Porque já teve caso de eu chegar na empresa do cara, começar a falar os problemas e a galera tá toda na defensiva. Não, mas eu amo tanto meu CRM, mas eu queria isso com tanto carinho. Eu falo, não, mas se eu vou ser bem sincero, isso é uma merda, isso que você fez. E aí tem cara que não seguia, não prosseguia, porque o cara se sentia que tava ofendendo a cria dele. Né? Isso acontece também muito. Então, esse feedback é importante. O empreendedor precisa saber ter conversas difíceis, saber levar soco no estômago direto e levantar rápido, né, cara? E saber absorver feedback. Exato, cara. Absorver, porque assim, você vai ter muito feedback de... Você tem que estar com o ouvido muito aberto. Até pra quem é hater. Porque, cara, se você absorve, você começa a entender outra visão. O cara te dá padrão pra algumas coisas por exemplo, também. Esse copo, pô. Eu sou dono do negócio, eu tô olhando isso aqui. Cara, se você pedir pra eu descrever esse copo, eu vou descrever com 100% de exatidão. Não vou, porque aqui tem coisa que eu não tô vendo, ó. Mas você tá vendo. Como cliente, aquele como fornecedor... Outras pessoas estão vendo. Então aqui, por exemplo, eu não sei nem o que tá escrito aqui. Tô com o copo na minha mão, ele é meu, mas eu não sei o que tá escrito aqui. Porque eu não tô olhando pra isso. Mas outras pessoas estão. Então quando você começa a absorver de forma melhor feedbacks, traz alguém de fora pra olhar o processo, você melhora o seu negócio. Óbvio que você precisa trazer alguém também que sabe o que tá fazendo. Claro. Porque eu também conheço muitos empreendedores que já veio fulano, já veio ciclano, já veio Beltrano. O cara tava no CRMA, daqui a pouco o cara foi pro CRMB, daqui a pouco o cara tocou pra aquilo, daqui a pouco o cara tocou pra aquilo. Exato. Daqui a pouco a empresa do cara ficou uma bagunça, o cara não tem nada organizado em lugar nenhum, velho. Fica uma loucura. Então hoje, por exemplo, quando eu vou fazer algum processo comercial, alguma coisa, eu quero entender como é que tá funcionando o negócio do cara. Se possível, eu não quero mudar nada. De ferramenta, de migrar. Já teve caso de eu pegar CRM que eu não fazia ideia de como funcionava. Mas, cara, como é que eu vou criar os processos pro cara nesse CRM aqui? Só que é o que ele usa, meu irmão. Tem uma base ali de 200 mil pessoas. Migrar tudo para outro. Não dá para mudar.
né? Não dá para mudar, a não ser que sim, seja extremamente necessário. Sim. Mas aí vai passar por uma rampagem da equipe, ter que aprender a usar o novo. Então, assim, é mais fácil, dentro do que ele já tem ali, fazer ajustes, porque o que manda é o processo, né? Na venda. Na venda existe um processo psicológico ali e acabou. E é legal essa conversa que a gente está tendo justamente por isso. Cara, hoje o mercado digital ele precisa ter consciência que ele vai precisar se ajudar e precisar de ajuda de gente de fora mesmo. Então, se for o caso, falo isso para a galera que é da nossa base também, cara, abra-se para o mercado tradicional também. Tem muita gente no mercado tradicional que consegue implementar coisas no mercado digital. O mercado digital se abra também para acessar o mercado tradicional, porque também tem muita coisa a acrescentar. Então, a gente está vivendo um momento em que, mais do que nunca, a gente vai precisar se ajudar, porque o Brasil não está brincadeira, né? Sim. Para todos os sentidos. E os negócios, se eles não estiverem mais ou menos buscando a melhora dessa nossa economia de forma mais ampla, bicho, a tendência é todo mundo ficar sem nada. Uma coisa que eu percebo que trava muita gente em colocar o seu negócio no digital é que a pessoa tem uma visão de que ela vai colocar em outro lugar, que vai criar uma nova forma. Mas, na real, o digital, ele é como se fosse um outdoor. Né? É uma forma de expor e de mostrar. Não é, por exemplo, um advogado. O cara não vai ter que ficar fazendo dancinha. Não é que ele vai transformar o escritório dele em algo digital. Sim. O que ele vai fazer é simplesmente entender que, assim, cara, o digital, o que ele é? Ele é o meu outdoor. O meu banner, a minha apresentação. É como se fosse um cartão de visita. Então, o advogado tem um Instagram organizado, ele não precisa ficar criando conteúdo, se ele não quiser. Mas ele tem Instagram organizado, um feed bonito que transparece profissionalismo. É ferramenta, né? Ajuda ele a cobrar mais caro. É ferramenta. Entendeu? É uma ferramenta que ajuda. Às vezes ele não vai nem vender pelo Instagram. Só que o cara que foi lá no escritório dele vai buscar o nome dele lá e vai ver que às vezes o cara, tipo assim, tá tudo bagunçado, sei lá. Recomendações em Google. Post tudo errado. Agora os caras entram lá, pô, tá um Google bonitinho. Vitrine, né? Foto é sua vitrine? Então ela tem que estar organizada. A pessoa ela acha que ela vai ter que começar a fazer anúncio, ela acha que ela vai ter que começar a criar conteúdo, mas não é isso. Mas também é porque se vende isso, né? Entre pro digital e faça anúncio, entre pro digital e tenha a sua página perfeita. Você precisa ser visto, tal, mas tem negócio que não é bem assim que funciona. Né, claro. Para cada negócio peculiaridades, tá, cara? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma corretora, né, de seguros. E vez ou outra ele vê algum profissional de marketing digital falando que você precisa fazer anúncio no Facebook. Anúncio no Facebook, mas eu já falei pra ele, eu falei, cara, no nível que você tá hoje, pro seu tipo de negócio, não faz sentido estar no Facebook. Por quê? Porque seguro de carro, qual que é o melhor lead para você vender? É o cara que tá procurando. Então, o Google é uma ferramenta de busca. Então, você procura seguro de carro, ele vai achar uma ferramenta de busca. Hoje, essa geração nova aí, eles até usam TikTok, essas coisas como busca. Virou só que você não precisa necessariamente anunciar, você pode criar um conteúdo falando sobre a seguradora e tal, só que essa galera que ainda busca isso é uma galera que às vezes nem tem carro. Né? Ainda talvez mais pra frente isso vai refinar ainda mais. Só que tem negócio que você tem que estar posicionado no Google, palavra-chave, não precisa fazer anúncio no Face, porque eu vou falar o quê? Por exemplo, você já tem seguro no seu carro? Você não tem? Cara, é muito complexo eu pegar um lead frio, aparecer para um cara que tem um carro que não tem um seguro, que vai ver meu vídeo e vai falar, não precisa ter seguro. Todo mundo sabe que precisa ter. Exatamente. Aí teve um outro mentorado que era médico também, gastro, e aí, anúncio no Facebook. Eu falei, cara, você vai falar o quê? Tá a fim de tirar o seu apêndice? Não é. Então você tem que aparecer o quê? Sim. No Google e com as palavras corretas também, né? Porque também tem muito disso. O cara vai lá e coloca, sei lá, uma palavra-chave, tipo, dor no estômago. Eu já vi isso, dor no estômago. Esse cara tá procurando um médico? Não tá. Remédio. Então, não é a palavra correta. Então, quando a gente fala do digital, é o que o cara saber usar como um outdoor de forma correta. Sim. Né? E aí ele consegue cobrar mais caro. Por que tem advogado que cobra 10 vezes o valor que um outro cobra para fazer a mesma coisa? Por causa do posicionamento dele, como que ele fala, como que ele se porta, o serviço que ele presta. E isso atrai a pessoa correta. Sim. Então é algo interessante, cara, porque a gente falou sobre registro de marca, sobre direito, né, que eu falei que nem ia falar no começo, sobre negócios, sobre toda essa blindagem. Olha a quantidade de
habilidades que a pessoa precisa ter uma noção, né, de o que é um investimento, o que é o anúncio, o que é plataformas. Cara, precisa ter uma visão 360 das coisas, Sim. né? Não adianta, cara. Ou contratar alguém contar que vai ajudar. com, né, pessoas boas. Ou ter um suporte ou fazer parte de uma rede de network de pessoas que tenham isso, né? Porque, por exemplo, você tem como é que é o nome? Uma fraternidade. Ali tem pessoas que têm conhecimento. Então, você tem aquela troca de informações do que fez, do que deu certo, do que não deu certo, como funciona naquele grupo de pessoas que são profissionais da mesma área. Então, isso também é uma coisa que faz diferença. Você tem aquele compartilhamento, né? Isso aqui eu fiz, deu bom, isso aqui não deu. Porque o mercado, ele refina, o mercado, ele muda as coisas. Acho que isso é um fato, assim, indiscutível. O mercado vai mudando, vai sendo refinado, vai validando coisas, dispensando outras. Então, a gente precisa estar ligado todo o tempo e estar disposto, estar afim, estar bem conectado, estar em ambientes certos, sem dúvida alguma. Exatamente. Estamos chegando ao nosso fim desse papo, que foi muito produtivo, sem dúvida. Mas antes, né, da gente encerrar, quero, por favor, que você deixe uma mensagem aí pra galera, um pensamento final, alguma coisa... Cara, eu não vim preparado assim que é bom. Falar algum pensamento, alguma frase de impacto. Não, é o que você já até falou, né? Sua tatuagem. Acho que isso aqui... Mas o que reflete você aí pra galera depois também te procurar. Repito, sigam ele, vai ter ali, se quiser também já pode falar de novo, vai ter na descrição do vídeo as redes do Elvis. É recomendado segui-lo. Assim, se eu puder falar uma frase, acho que isso aqui foi o que mudou muito minha vida, né? Preparar, fogo, apontar. Às vezes tem muita coisa que a gente quer fazer, que a gente espera estar pronto, né? Por exemplo, eu quero estar preparado para eu poder, sei lá, correr uma maratona, eu quero estar preparado para poder abrir um negócio, Você espera condições favoráveis para você começar alguma coisa. E, de fato, na vida, a maioria das coisas a gente não tem condições favoráveis. Pelo contrário, as condições sempre vão estar desfavoráveis. Total. Só que se é algo que você quer fazer, que o seu coração bate por aquilo, e você acredita principalmente naquilo, você não precisa esperar condições favoráveis para aquilo. Então, você precisa entender, cara, o que eu preciso, no mínimo, para eu poder começar? Né? E agir, então, preparar, o que eu preciso de no mínimo para poder fazer? Eu tenho o mínimo? Tenho. Vou fazer, e depois eu melhoro. Eu vou dar um exemplo, não foi no meu caso, né? Quando eu fui no treinamento do T. Harv Eker, que foi onde eu vi esse conceito pela primeira vez, ele passou um exercício pra gente fazer em casa, inclusive era em inglês, eu tive que subir no YouTube, do YouTube para fazer aquela transcrição de legenda, porque não tinha ferramenta de IA para isso, né? E legendou e eu assisti legendado lá pelo YouTube, subi só pra eu poder ver, né? Porque senão o YouTube tirava. E aí eu vi lá, sequência de coisas e tal. E você determinava 7 coisas que você queria conquistar, ou ter, ou fazer, que são relevantes pra você. E você determinava qual era o primeiro passo o mínimo que você precisaria para dar o primeiro passo para aquilo. Por exemplo, a gente queria comprar uma casa. Então, começar a pesquisar imóvel, visitar imóvel, então, para tudo você determinava qual era o primeiro passo. E uma delas era ter um canal no YouTube, né? Porque eu queria promover também a minha imagem, né? Tudo mais. Aí eu falei, cara, beleza. Não tenho câmera boa, eu sempre pensava, não tenho câmera boa, não tenho microfone, não tenho isso, não tenho aquilo. E aí eu precisava fazer. Falei, cara, tenho que fazer isso aqui. Beleza, então me comprometi, fui lá, peguei o celular, botei em cima de um vaso de planta, e falei, cara, vou ensinar uma estratégia de vendas aqui. Tinha acabado de voltar da rua de vendas, estava eu e um amigo meu, Augusto. Aí falei, Gu, seguinte, eu vou te chamar aqui, você só vai indo, tá? Eu sou muito acostumado a ir pra palco falar, então eu falei, eu vou te guiando aqui. Só participa. Botei o celular, cara, em pé, sem qualidade nenhuma, angulagem toda errada, barrigudão, tudo e tal, né? Pelo ângulo. Botei pra gravar, tudo gravei. Aí na minha cabeça eu falei, cara, ninguém vai ver. Então assim, não vou passar vergonha. Você fica aquele medo, né? Passar vergonha, eu vou começar com pouco, eu vou começar humilde. Muita gente pensa isso. A qualidade não vai estar boa, mas, cara, é melhor você falar. Se aquilo que você tá falando, aquilo que você tá fazendo, tem teu coração ali, né? Você tá dando o seu melhor, tem uma intenção boa por trás, cara, não importa se a câmera é boa ou ruim. Olha o Felca, olha o Cazé. Como que esses caras começaram, meu? Então, assim, figura. Você começa com o que você tem. Aí gravei e tal, postei. Ninguém vai ver mesmo, tô de boa. No outro dia eu tava na rua vendendo, daqui a pouco tô com um bip no celular. Peguei pra olhar, falei, cara, parabéns, você bateu 1000 curtidas. 1000 curtidas no quê, né? Aí abri,
1000 curtidas e 100 inscritos. Aí eu abri meu canal, tipo, 100 pessoas seguindo já. O vídeo tinha, tipo, coisa de 4.000 visualizações e 1.000 likes. Legal. Aí eu falei, caraca, virou o vídeo. Aí eu mandei pro Augusto, falei, Augusto aqui, cara, pô, o pessoal tá vendo. Aí fui ver os comentários, pô, grava mais um. No outro dia fui lá, botei a câmera em pé, gravei outro. Legal, cara, tinha um cara que era uma referência pra mim nesse mercado, que era do multinível também, que era o Caio Carneiro. E na época ele tinha, sei lá, uns 10.000 inscritos. E, cara, em menos de um ano eu passei ele. Nossa, bacana. O número de inscritos. Fui postando vídeo e foi melhorando. Então foi aquilo, com base naquela ação que eu tive, que hoje eu tô onde eu tô, cara. Com certeza. Meu primeiro produto digital veio daquilo, meus primeiros 3 milhões faturados foram com produtos desse nicho de vendas. Por quê? Por causa daquela simples ação de botar aquela câmera em cima do vaso de planta e gravar. Então, essa frase, esse pensamento meu seria isso, cara, preparar fogo, apontar. Se tem algo que você quer fazer, faz. Não importa se tá bom, se tá perfeito. E depois você vai melhorando. Show! É isso. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente nessa hora. É um prazer conhecer você, é um prazer a gente poder ter batido esse papo. Fica já o convite para outros, tem mais assuntos aí pra gente avançar. Tem falar muita coisa, hein? Tem bastante coisa. E lembrando você que nos assistiu, siga nossas redes sociais, curte, comenta aqui também, compartilha, gente queira conhecer o Elvis, gente queira conhecer o nosso escritório. Quer deixar alguma mensagem final pra galera? Se inscreva no canal, deixe seu like e eu sempre esqueço, gente. Compartilha pro amiguinho. Quem chegou até aqui, pô, muito obrigado quem chegou até aqui, porque normalmente a galera sai até o final. Esse pensamento dele aqui foi de ouro, hein, gente? Então... Faz parte Prepare até o final. Pega a visão, hein? Preparar fogo, apontar. Obrigado, Elvis, mais uma vez. Valeu mesmo. Tamo junto. Valeu.